Vamos lá, então. Bom dia, boa tarde, né? Conforme o nosso combinado, essa é a parte 2 da nossa aula sobre sentenças. E vamos, já vimos na parte 1, né? Sentença, sentença terminativa, sentença definitiva, vimos as hipóteses do 485, vimos a hipótese do 487, vimos o 486, vimos a desistência, e agora passamos aí ao artigo 488, que trata do princípio da primazia do mérito. Vou fazer uma revisão aí, esse princípio a gente viu, já estudamos quando a gente estuda as normas fundamentais do processo, porque ele é um verdadeiro guia, ele é um verdadeiro norte para este novo código, um novo CPC de 2015. Ele foi novamente inovador em coroar esse princípio. Porque nós, quando ingressamos com a ação, nós buscamos a tutela do judiciário exatamente para resolvermos um conflito. Apresentamos ao judiciário uma lide e esperamos dele uma resposta que resolva essa lide, ou seja, aplique o direito ao caso concreto com força definitiva. Isso é o próprio conceito de jurisdição. Então, o código ele traz como guia uma atuação tanto das partes, dos juízes, para que, olha, diante de eventual vício sanável, a gente não vai extinguir o processo pronto, imediatamente, diretamente. Não. Diante de vícios sanáveis, o sentido da coisa é vamos corrigir esses vícios, porque o objetivo final é alcançar uma tutela de mérito, uma tutela que resolva a lide, uma tutela com força definitiva. Então, esse é o sentido aí do princípio da primazia do mérito, lá, que ele traz, acho que no 232, se não me engano, né? Depois você dá uma olhadinha por ali, ele já trazia, né? Ele está previsto em 2 lugares ao mesmo tempo. Acho que está lá no 232, salvo o melhor juízo, né? Dá uma conferidinha aí. E aqui no 488, que ele vai falar, olha, o juiz ele vai privilegiar uma sentença de mérito. Então, se eu posso, diante de um vício sanável, eu iria aplicar uma sentença terminativa para extinguir o processo sem mérito, em benefício de uma determinada parte, sendo que uma decisão de mérito também iria beneficiar essa mesma parte, então é preferível uma decisão de mérito, porque a decisão de mérito ela tem o condão aí de pacificar as relações sociais. Então é preferível uma decisão de mérito do que uma decisão terminativa, porque ela não enfrenta o mérito da causa, ela não resolve a lide, ela não resolve os problemas. Os conflitos continuam existindo, assim, diante da sentença terminativa. Então, por isso a preferência, a primazia aí de uma sentença, né, de mérito, ok? Seguimos, né? Elementos da sentença. E cortou o slide de novo, oh meu Deus. Vamos lá, elementos da sentença. Então, vamos lá, elementos, aquilo que compõem, né? Lembra lá da tabela periódica, os elementos da química, da natureza, que compõem toda a parte material da natureza, são os elementos químicos. E aqui o que compõe a sentença, né? Os elementos da sentença. São 3, o relatório, a fundamentação e o dispositivo. Guardem isso, tá? Isso aqui é uma coisa bem fácil, bem tranquilo, naturalmente você vai guardar, porque a gente vê tanto isso na prática, a gente lê as sentenças e a gente lê a jurisprudência, então a gente já está acostumado a ler o relatório, ler a fundamentação, ler o dispositivo, tá? Mas então é o CPC que nos traz como que uma sentença deve ser construída. Quais são os elementos necessários para a sentença? O relatório, a fundamentação e o dispositivo. E esses elementos estão ali no artigo 489 do CPC. Vamos lá. Artigo 489 do CPC. São elementos essenciais da sentença. O relatório,
que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, a súmula do pedido, da contestação, os registros das principais intercorrências ocorridas durante o andamento do processo. Então, a sentença é um relatório, olha, a parte ingressou com a petição inicial na data tal, requerendo isso, isso, isso. O réu foi citado a data tal, em seguida apresentou a contestação, rebate os fatos das seguintes formas e apresenta tais e tais e tais pedidos. Teve reconvenção, não teve reconvenção, enfim. As partes em saneamento, as partes requereram tais e tais provas, foram feitas as provas, a prova tal apontou isso, a prova X apontou aquilo, a prova Y apontou aquilo. Fazer um relatório. Foi feita audiência de instrução e julgamento, nos debates, a parte alegou tal, o réu alegou tal, enfim, é um relatório, é narrar tudo aquilo que aconteceu no processo, tá? Bem tranquilo, é uma análise descritiva do processo. 2. Os fundamentos da sentença. Também foi o princípio da fundamentação das decisões judiciais, previsto lá, princípio constitucional, lá do artigo 93, também já aparece aqui no CPC em vários dispositivos aí, a necessidade de fundamentação das decisões judiciais. E isso, quando a gente estudou lá dentro dos princípios, né, a gente viu qual a importância da fundamentação. Nossa, a fundamentação é essencial porque é a base do Estado Democrático de Direito, é a própria proteção do Estado Democrático de Direito. As partes teriam a possibilidade de conhecer as razões do porquê o juiz decidiu daquele jeito. O que o juiz considerou para decidir o pedido procedente ou improcedente? E com base em quê, né? Qual a fundamentação? Ele vai justificar, apresentar os motivos por que ele julga procedente ou por que ele julga improcedente. Qual é o direito que ele aplicou ao caso concreto? Quais são as provas que ele considerou relevante? Enfim, tudo isso a gente coloca exatamente na fundamentação. Tá? E isso é importante porque exatamente a sociedade pode fazer um controle da qualidade da prestação jurisdicional, da qualidade dessas decisões. Ou seja, dá para a gente fazer uma análise em termos de qualidade, como que o judiciário está ofertando a prestação jurisdicional. E nós vamos analisar isso exatamente a partir da fundamentação dessas decisões. Tá? E através da fundamentação que a gente vai saber o que o juiz está levando em consideração, quais são os valores que o juiz está colocando, está relevando, né, dentro lá daquela proporcionalidade, quais são os valores que o juiz está controlando, está relevando, está ponderando e dando um peso maior para decidir a questão. Então, faz parte do princípio republicano a fundamentação. E, consequentemente, né, de nada adiantaria um juiz fundamentar, explicar os seus motivos se a sentença fosse secreta e que não tivesse ao alcance de ninguém. Por isso que a Constituição trata lá, no artigo 93, a necessidade de fundamentação das decisões e necessidade de publicidade das decisões, ok? Então, aí a importância da fundamentação que o juiz ali vai aplicar, vai analisar, vai ponderar e vai explicar quais são as questões que foram relevantes para ele. Questões de fato, então ele vai analisar a prova e falar quais provas que foram relevantes para o convencimento do juiz e quais provas ele vai dar um peso maior. E também a questão do direito, né? Vai colocar ali o direito aplicável que ele considerou, qual foi a interpretação, se ele aplicou a súmula, se ele não aplicou a súmula, né? Se ele fez lá o distinguishing, se ele afastou essa súmula. Enfim, aí a importância da fundamentação, por isso que ela é até um princípio, né? Um princípio constitucional. E lembramos que o juiz coloca ali na fundamentação
não faz coisa julgada, né? O que está presente ali na fundamentação não faz coisa julgada, tá? E o dispositivo? O dispositivo, diferentemente, né? Ah lá, o dispositivo é a última parte, no final ali. Desculpa, gente, pela campainha. O dispositivo é a última parte ali em que o juiz irá decidir os pedidos e ele irá julgar procedente ou improcedente os pedidos, tá? E ali é importante isso, porque o dispositivo é o que vai ser publicado, mesmo nos casos de segredo de justiça, é o dispositivo que será publicado, tá? Que a gente vai ter controle aí sobre o dispositivo, né? E é sobre o dispositivo, né? Aquela frase, julgo procedente os pedidos, julgo improcedente os pedidos, né? Esse dispositivo é o qual recairá a coisa julgada. Tá lá, o dispositivo, o juiz resolverá as questões principais que as partes submeterem, né? E essas questões principais é que farão coisa julgada. As questões que o juiz usa para sua decisão e ele coloca na fundamentação, sobre elas não incide a coisa julgada, né? A coisa julgada incide apenas ali no dispositivo, tá? Então, vamos lá. Não se considera fundamentada, né? Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que se limita a fazer indicação, reprodução ou paráfrase de ato normativo sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida, empregar conceitos jurídicos indeterminados sem explicar o motivo, invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão judicial. Então, vamos lá, o que ele está colocando aqui? A fundamentação é um elemento central da sentença, é um princípio constitucional. E se tivermos sentenças que não têm fundamentação, isso é causa de nulidade, e nulidade absoluta, tá? Então, a fundamentação é essencial. Para garantir essa essencialidade desse ato, o CPC vem falar, olha, não vale colocar aqui conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto. Decido com base no princípio da dignidade da pessoa humana. Pronto. Com base na boa-fé, bem se vê que é o autor que tem razão, julgo procedente os pedidos. Pronto, só isso. Né? Ou seja, com alegações genéricas, boa-fé, dignidade da pessoa humana, sem explicar. Vanessa, então significa que eu não posso usar? Não, claro que não. Tem que usar, pode usar, tem que usar. É louvável que se use os princípios, os valores, enfim. Mas isso tem que ser explicado, né? Qual é a relação, em que medida é a boa-fé, em que medida isso é a dignidade da pessoa humana, isso tem que ser explicado. Eu não posso simplesmente alegar lá algo genérico, com base na dignidade humana, pronto, decido assim. Não, explique o quê, por quê, qual é a relação, o que nesse caso tem em relação à dignidade que serve para a aplicação. Nesse mesmo sentido, não é possível uma sentença com conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto. É claro, a gente não vai usar? Não, é claro que a gente usa. O Código Civil é repleto, né, dessas cláusulas abertas dos conceitos indeterminados. Só que o legislador coloca o conceito indeterminado porque cabe ao aplicador do direito preencher esse conceito, dar a sua concretude. Então, não adianta usar um conceito indeterminado sem explicar, porque isso não vai ficar claro, porque daí pensa um leigo, né? Pensa a parte, né? As partes que são leigas, como que elas vão entender isso? Como que elas vão entender
o conteúdo dessa decisão se o juiz usa termos indeterminados. Ou seja, vou repetir, não significa que não se pode usar. Claro que se pode, né? O Código Civil adota isso como uma técnica, então a gente vai usar muito, mas a gente tem que, no caso concreto, dar esse contorno, dar essa completude, esclarecer o que é esse conceito indeterminado dentro do caso concreto, tá? O terceiro aí, invocar motivos que se prestariam a qualquer outra decisão. Sabe aquela sentença absolutamente genérica de que disse e não disse nada? O que a sentença diz poderia servir para qualquer ação. São frases muito abertas, genéricas, frases que servem para qualquer coisa, né? A pessoa está falando e não está falando nada, na verdade, né? Posso fundamentar desse jeito? Claro que não, claro que não. Nesses casos, não se considerará fundamentada a decisão judicial. Continua ainda o CPC. Não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo que sejam capazes, em tese, né, de infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Então, vamos lá. O juiz ele não tem que analisar todos os pontos que as partes alegaram. Ele tem que se manifestar sobre os pontos que tenham relação com a causa, tenham uma relação direta, tá? E nesses pontos, não é que significa que ele não falou, o juiz não se manifestou sobre determinado ponto ou nulidade. Não, mas isso nem foi considerado, nem é um ponto central da lide, nem é um ponto central das questões, então não é nesse sentido, tá? 5. Se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula sem identificar seus fundamentos determinantes, nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos. Então, vamos lá. Também eu não posso virar com base na súmula 430, julgo procedente, julgo improcedente. Pronto, não. Vai aplicar a súmula, ok, ótimo, né? Hoje esse CPC também caminha para uma aplicação das súmulas, né? Principalmente depois da emenda 45 com as súmulas vinculantes. Mas tem que se mostrar qual é a pertinência do fato, do caso em tela com aquela súmula. Não é simplesmente jogar a súmula lá sem demonstrar para as partes que aquela situação objeto de litígio se amolda perfeitamente àquela súmula. Então, o juiz, quando ele aplica a súmula, ele tem que mostrar que os fatos narrados naquele caso objeto que ele está julgando naquele momento se amolda, né, se adapta aos fatos ali que são objeto daquela referida súmula, tá? 6. Deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pelas partes. Aqui a mesma coisa. Só que aqui o juiz vai deixar de aplicar. Então a parte fala, aplique a súmula 430 lá, esse é o caso, é um exemplo, né? Só estou chutando um número. A parte pede a aplicação da súmula. O juiz não vai aplicar a súmula, por quê? Então, ele tem que explicar, da mesma forma que, quando ele vai aplicar a súmula, ele tem que mostrar que os fatos daquela causa, objeto, se amoldam aos fatos ali, objeto daquela súmula. Quando ele não vai aplicar a súmula, a mesma coisa. Então, eu falei assim, olha, não vou aplicar a súmula, porque esse caso é diferente da súmula, tá? Não tem a mesma lógica, o mesmo sentido, os mesmos valores, né? Então, daí o juiz vai ter que explicar. Um exemplo, né? O STJ, né, numa aplicação do princípio da insignificância, só colocar um pezinho de novo lá no direito penal, mas a gente volta rapidinho, né? É mais para mostrar a questão. O STJ julgou que no crime de contrabando,
o princípio da insignificância, que gera a tipicidade da conduta penal, ele se aplica até o contrabando de 1.000 maços de cigarro, tá? 1.000 maços de cigarro. E ele fez isso, chegou a esse número com estudos, né? Vistos todos as cargas de contrabando de cigarros, né? O volume e tal, sempre está ali na beira do 1.000.000. Então, quando você pega 1.000, é muito pouco no contexto de tudo, né? E desde que a pessoa também não seja um agente profissional, que se reitera, né, nesse sentido. Então ele colocou esse entendimento. Só que daí vem a pessoa e fala, então isso se aplica a cigarro eletrônico. Daí o STJ fala, não, diferente, né? Ou seja, eu tenho um precedente invocado para a parte, não é crime o contrabando até 1.000 cigarros. Eu estou contrabandeando aqui 1.000 cigarros, mas são cigarros eletrônicos. Daí o STJ vai falar assim, não, mas é diferente, né? O precedente foi pensado dentro de cigarros, né? Aquele cigarro normal. Não no cigarro eletrônico. Um cigarro eletrônico, né, tem um potencial aí danoso, né, maior do que um cigarro. Então eu falei, eu não posso tratar do mesmo jeito o cigarro eletrônico do cigarro normal. Então daí o juiz vai explicar, fundamental, olha, esse precedente foi pensado no cigarro normal. O cigarro eletrônico é diferente, ele tem um potencial muito mais danoso à saúde aí. Então, eu não vou dar essa benesse, esse benefício aí da tipicidade que foi colocado, pensado, diante do volume de contrabando que se tem do cigarro. Ou seja, quando se contrabandeia aí de 1.000.000 para cima, quando você pega 1.000, é uma gotinha, é uma coisa muito pequena. Agora, 1.000 cigarros eletrônicos é diferente. Então, daí o juiz vai dar essa explicação, mostrar, e ele fala assim, olha, aqui esse caso não se insere, um fato, é diferente daquele. Então, por isso que eu me afasto do precedente, já que o STJ decidiu, tá? Então, esse é o sentido da coisa aqui. Então, vamos lá. Vimos os elementos da sentença. Ok. Agora, os requisitos da sentença. E aí você não vai confundir, né, Darling? Pelo amor de Deus, não vamos confundir. Os elementos da sentença, relatório, fundamentação, dispositivo, com os requisitos da sentença. Liquidez, congruência e certeza. Tá? Não vamos misturar aí as estações. Então, requisitos da sentença, liquidez, congruência e certeza. Liquidez, começa ali no artigo 491. Opa, isso fica muito claro assim, acho que fica, né? Artigo 491, ali. Então, vamos lá. Na ação relativa à obrigação de pagar quantia, ainda que formulado pedido genérico, a decisão definirá, desde logo, a extensão da obrigação, o índice de correção monetária, a taxa de juros, o termo inicial de ambos, né, a periodicidade da capitalização, juros, enfim. O que ele está falando? Olha, mesmo que eu esteja diante de pedido genérico, né, aquele, né, que a gente viu lá na obrigação genérica, tá? A minha sentença, ela tem que ser líquida, tá? Então, esse princípio da liquidez. E se não for? Se não for, nós vamos ingressar com um procedimento que se chama liquidação. Então, caso o juiz não tenha a possibilidade ali, do momento da sentença, de determinar ali o montante devido, caso o juiz ainda precise de produção de prova para verificar qual é o valor a ser indenizado ali, ou o valor ali, inciso terceiro, a apuração do valor
depender de prova realizada, demorada, excessivamente dispendiosa, aí, nesses casos, né, o que a gente vai ter? O procedimento de liquidação. Então, o juiz vai conferir uma sentença, nós vamos ingressar com um procedimento de liquidação para verificar esse valor. Lembra? A gente viu isso quando falamos lá em obrigações no semestre passado. Lembra que eu dei o exemplo? O juiz vai lá e condena a reparação de dano. E isso no processo coletivo acontece muito, é muito, 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 tá? O juiz, ele sentencia, você tem o dever de reparar o dano. Mas qual é o valor do dano? Ainda eu não sei. Então, eu vou ter que esperar, eu vou ter que fazer uma liquidação para verificar, calcular todos os gastos que a pessoa teve ainda. Às vezes eu vou precisar de uma prova contábil para verificar isso, para o juiz decidir o valor. Então, olha lá. Isso é necessário porque para a gente executar, entrar num cumprimento de sentença ou entrarmos na fase executiva, o réu precisa saber, tá? Eu tenho que pagar, mas eu tenho que pagar quanto? E esse quanto é a liquidez, tá? Então, a sentença, ela já tem que mostrar o valor, os juros, ela já tem que colocar todas as verbas de forma líquida, porque a próxima fase agora vai ser o cumprimento da sentença, vai ser o réu pagar esse valor. E se a sentença não é capaz, naquele momento, de aferir o valor, se torna necessário ingressar aí com o procedimento de liquidação. E daí esse procedimento é exatamente para pegar esse valor ilíquido da sentença e transformá-lo num valor líquido. Para quê? Para que a parte possa cumprir a decisão, tá? Fazer o cumprimento de sentença ali. Segundo requisito da sentença, é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida. É o princípio da distrição, né? Quando nós analisamos o pedido, nós vimos isso, né? E eu falei, lá na frente eu vou colocar algumas expressões em latim para vocês verificarem o que acontece quando o juiz decide fora do pedido. E ele também está lá no artigo 141, né? O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer das questões não suscitadas, né? Por exemplo, a parte pediu apenas dano material. Tá, pode chegar agora na sentença e o juiz condenar em dano moral, algo que não foi pedido pela parte? Não, não pode, tá? Então, lá, lembra que eu já coloquei? O pedido, ele vai esquadrinhar a base sobre a qual a sentença será feita, né? E de que forma, né? Lá, os vícios da adstrição. Se a sentença for ela decidir algo fora do pedido, aquilo que a parte não pediu, por exemplo, o exemplo do dano moral mesmo, que não foi solicitado, não foi requerido pela parte, e o juiz o juiz está dando algo que não foi pedido. Essa sentença é extra petita. Então, essa sentença é viciada, isso vai ter consequências disso. E daí, essa classificação, guardem aí, né? Que depois, quando estudarmos recursos, a gente vai ver a importância dessas decisões para os recursos, tá? Então, olha lá, se algo foi fora do pedido, vai ter uma consequência, vai caber determinado tipo de recurso. E se algo foi ultra petito, além do pedido, né? Se foi além do pedido, essa sentença também é viciada, essa sentença também será corrigida pelo tribunal. Essa sentença caberá um tipo próprio de recurso e o tribunal irá decidir, né? E se a sentença for citra petita, alguns também chamam de infrapetita. Citra petita. Citra significa um pedido que foi apresentado pela parte e o juiz não avaliou o pedido. A parte apresentou o pedido e o juiz não avaliou esse pedido, né?
Isso também gera causa, né? Gera um vício dessa sentença. Essa sentença será atacada por um respectivo recurso, tá? Mas só para ter uma noção, depois a gente vai aprofundar isso lá em direito recursal, né? Mas se a parte decide fora do pedido, né? A sentença vai ser nula e ela vai ser devolvida, vai ser um recurso de apelação e a consequência vai ser que isso vai ser devolvido, o tribunal vai devolver para o juiz decidir. Se a sentença é ultra petita, né? É outro tipo de vício. E daí o próprio tribunal é que vai corrigir, porque significa aí, né, que o juiz, na verdade, ele decidiu o que estava pedindo, só que ele foi além. E o juiz vai corrigir, o tribunal mesmo vai corrigir essa parte, não volta para o juiz, o próprio tribunal que corrige. E se a sentença for citra petita, o juiz não decidiu, né? Essa sentença vai ter que ser integrada, né? Então aqui é outro recurso que vai ser os famosos aí embargos de declaração. Então aí a importância para a gente saber qual tipo de sentença e qual tipo de recurso, né? E qual tipo de consequência desse recurso, tá? E o elemento certeza, tá ali no 492. A decisão deve ser certa. A decisão deve ser certa mesmo quando ela decide relação jurídica condicional. O que é uma relação jurídico condicional? É aquela relação subordinada a uma condição. E condição lá do direito civil, aquele evento futuro e incerto. Se é algo incerto, não dá para o juiz dar uma sentença pautada em algo incerto. A sentença tem que ser certa, tá? Então, vamos lá. Eu trouxe um julgado aqui para vocês. Vamos lá. Um julgado do TJDFT. Então, ele verifica lá, no caso, né, ó, está destacado em negrito aí. Nula é a sentença que julga a consequência aí, né? Nulidade. Nula é a sentença que julga procedente a ação, condicionando-a ao preenchimento de determinadas condições, invalidando-a caso não cumpridas. Então, olha lá, a sentença, ela não pode ser condicional, a sentença tem que ser certa. Então, a sentença vai ser assim, assado, dependendo disso ou daquilo, e que daí, ó, olha lá como o juiz vai colocar, julga condicionando o preenchimento de determinadas condições, invalidando-a caso não preenchidas, né? Não pode. A sentença tem que ser certa, ela não pode depender disso ou daquilo. E ainda cuja validade da sentença fique a cargo de outras condicionantes. Sentença certa é o oposto de sentença condicional. Não existe sentença condicional. A sentença tem que ser certa, ok? Vamos lá. 493. Deixa eu colocar aqui numa visão maior aqui, ó. 493. Ele se refere ali aos fatos novos, né? Então depois você dá uma lidinha aí nesse artigo lá, mas olha lá. Se depois da propositura da ação algum fato constitutivo, modificativo, extintivo influir no julgamento do mérito, o juiz tem que considerar isso no momento em que ele vai proferir a decisão. Aí, então, vamos lá. Fatos novos, aqueles fatos que surgem no curso do processo, surgem posterior à propositura da petição inicial. Então, vamos lá. E esses fatos têm que ser considerados pelo juiz no momento ali que ele vai decidir, ok? Mas você vai falar, mas a parte não alegou. Não, a parte não alegou porque no momento que ela fez a petição inicial, esse fato não existia. Tá, então não é nenhuma violação ao princípio da distrição. Esse fato surgiu depois. E surgiu depois, mas é um fato que vai influenciar no processo. Então o juiz pode sim considerar esse fato no momento em que ele for decidir a questão, ok?
Meus caros, estamos aí com 35 minutos. Vamos encerrar aqui mais esse bloco. Na sequência, a gente volta para terminar aí os requisitos terminar mais algumas questões sobre sentença e remessa necessária. Mais um bloco e conseguimos encerrar aqui tranquilamente, ok? Vamos lá.